Fala comigo, Conect! Como é que vocês estão? Todo mundo de boa? Estão animados aí pra mais uma série aí? Falar que você, quando lançou Stranger Things, velho, Juan é testemunha disso aí, velho. Eu vi o primeiro episódio em 9 horas, mano. Eu não fiz nada, não almocei, não fui no banheiro, fiz nada não, mano. Viciadaço! E a série é boa. Quem que viu a série, já viu a série, tá assistindo, tá acompanhando? Então vocês estão por dentro, então? Que isso aí, ó! Ah, o energético agora não tem jeito não, agora vai ter umas 8 horas da noite, né? Galera, pra quem não me conhece, meu nome é Paulo César, mas pros íntimos aqui, como vocês, meus amigos, é Nego, tá? Tanto é que agora o pessoal só me chama de Nego, tanto é que eu acho que meu nome mesmo é Nego e o meu apelido é Paulo César, tá? Eu faço parte da liderança do Unânimes e pra mim estar aqui com vocês, falando com vocês, é um prazer, tá? É muito bom fazer parte dessa galera aqui, ver que vocês crescendo, ver vocês desenvolvendo, é muito bom, tá? Então, meu nome é Paulo César, Nego, na verdade, apelido Paulo César, e eu vou precisar da sua atenção nessa tarde. Eu tenho... O pessoal colocou algumas características minhas, alguns adjetivos meus ali, vocês viram que tanto de coisa? Nem eu sabia que é aquilo tudo, acho que eles inventaram um bocado de coisa ali, viu, velho? Falou que eu sou astronauta, sei o quê, calma, não sou... Mas, ó, galera, eu vou pedir pro pessoal, antes de entrar no tema, eu queria falar sobre os portais abertos. O Sávio vai passar um vídeo aí, eu preciso que vocês vejam comigo aí, pra gente poder dar a introdução, beleza? É um mundo invertido aí, galera. Ou já o vídeo vai fluir. Tá pegando lá do mundo invertido, calma. Como é que é a musiquinha do Stranger Things? Oh, ih, tudo escuro, hein? Ai, ai, ai. Quem, ó, de verdade agora, eu tô falando na moral mesmo, quem ficou com medo aí da série? Teve alguma cena que ficou com medo, não conseguiu dormir de noite? Tá, a turma rindo ali, eu tô achando, hein? Ou, então, esse vídeo, o que acontece? Ele é na primeiro episódio da quinta temporada que eu esqueci o nome dela. Não, não é a Nancy, não, é a outra. Holly, não, Holly é a irmã. A outra. Robin, isso, essa aí. A Robin, ela toma conta de uma rádio lá, e essa cidade, que é Hawkins, ela tá meio que de quarentena ali. Então ela começa a falar algumas coisas da cidade, o que a galera podia fazer, o que não podia fazer. E aí ela vai e começa a falar, ela chega na parte do portal. Quem viu o primeiro episódio da quinta temporada? E aí mostra o portal lá, velho. E aí ela fala, olha, gente, é o seguinte, esse lugar aqui é conhecido como Big Mac, ela dá um apelido pra esse lugar. Eu vou te indicar a você não entrar nesse lugar, mas você pode viver a sua vida de forma normal. Você pode sair com a galera, você pode aproveitar seus amigos, mas ignora essa parte, onde tá esse portal do Big Mac. Mas não é o Big Mac mesmo, porque daqui a pouco o Túlio vai querer ir lá bater lá na porta, ó, galera, querendo o Big Mac aqui que tá dando. Big Mac invertido, né? O bife pra fora, o pão pra dentro. O negócio é mandar pra dentro, né não? E aí, galera, ela fala isso me chamou bastante atenção. Por quê, velho? Eu vejo que muitas vezes é isso que acontece, cara. Que, ó, em Stranger Things, os portais são brechas entre os dois mundos. Às vezes são pequenos e quase invisíveis, que às vezes a gente até ignora, né? O Juan até me mandou esse texto. Mas basta uma abertura para que tudo comece a sair do controle. Nem sempre o problema é o mundo invertido. Às vezes o problema são os portais, são as brechas, as portas que nós abrimos. E eu achei interessante essa colocação essa explicação
da Robin, porque ela fala isso, ela fala, olha, vocês podem viver de forma normal e ignorar que tem um bitelo de um portal aberto na cidade. Mas pode viver tranquilo, pode ir pra escola, pode sair com a galera, pode jogar um fute, pode jogar um play, pode ter até game day aqui no mundo divertido, não tem problema. O importante é que vocês ignoram esse portal. E quantas vezes que a gente vive dessa forma, né? Às vezes a gente tá vivendo em dias em que o certo parece errado e o errado é o certo. E às vezes a gente é imposto para nós e nós podemos ignorar certas coisas. Às vezes a gente pode tampar a nossa visão, ignorar aquilo. Mas tem um bitelo de um portal, uma bitela de uma brecha. E às vezes eu não tô falando somente de coisa externa, porque quando é algo externo, a gente tem facilidade de identificar. E tem facilidade também de tratar. Por exemplo, eu machuquei, deu um ralado na perna aqui. É fácil de tratar, porque eu tô vindo, velho. Então eu vou lá, sapeco com álcool, grito, ai, arde demais. Dou uma lavada, coloco um curativo ali, daqui 2, 3 dias, tá, mano, tá cicatrizando, às vezes você não tá nem sentindo. Na hora dói, mas você identifica o problema ali na hora, mano, deu B.O., vou ter que fazer alguma coisa. Agora, quando o problema é interno, é mais difícil de nós identificarmos. É mais difícil da gente entender, é mais difícil de a gente tratar, porque é mais complexo. E é sobre isso, esses portais abertos do nosso coração. Então, para a gente poder entender esses portais, é preciso a gente entender sobre o nosso coração. E quando eu falo do coração, eu não falo esse músculo que fica bombeando sangue. Quando você tá com uma situação com medo, às vezes vem na série, às vezes uma situação que você tá com medo, o coração fica assim, ó. Não é esse coração, não. Quando a Bíblia fala de coração, toda vez que você lê coração na Bíblia, tá falando do nosso interior. O nosso interior. O nosso homem interior. Nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Então, quando fala de coração, é o nosso espírito, é o que nos dá acesso, que nos liga a Deus. E o coração do homem, o nosso coração, o seu coração, o meu coração, o nosso espírito, olha o que a Bíblia vai falar em Mateus, ou em Provérbios, capítulo 4. A Bíblia sempre vai falar isso pra gente preocupar com o nosso coração, de tudo que tem que guardar. Guarda o coração, porque dele procede as fontes, dele procede as portas que se abrem, as portas que se fecham. É tudo o nosso coração que dá acesso para certas coisas. E em Mateus fala que olha o nosso coração quando a gente não tem um encontro verdadeiro com Jesus, quando a gente não conhece Jesus, quando a gente não deixa Jesus tratar o nosso coração, tratar essas feridas, tratar esse portal que está aberto. Fala assim, olha, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Isso procede do coração. É natural do nosso coração isso. Não adianta você falar, eu sou bonzinho, velho, tiro 10 em tudo, mano. Seu coração é podre, desculpa a palavra, e o meu coração é podre. É podre. E aí, quando a Robin ela fala sobre isso, pra gente continuar vivendo bem, ignorando os portais, aquele portal gigantesco aberto, onde muita coisa entra, muita coisa sai, onde tudo tem acesso, é isso. Às vezes a gente tá vivendo tranquilo, mano. Game day, futebol, dancinha no TikTok. Não sei nem se tem mais isso, né? Então você pode continuar vivendo de forma normal, cara. E ignora a maldade do seu coração, ignora a maldade do meu coração. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus está levantando uma geração, Deus está te chamando, Deus está me chamando. É pra gente ser inconformado com isso. Como o Will, como o Mike, como o Lucas. Quem mais? O Justin pra mim é o mais legal, velho. O gol que eu mais gosto é o Justin, velho. O cara é fera, velho. Ele é bom. Nessa última eu achei meio triste, né? Por causa que o amigo dele morreu no último, né? Ele ficou, tá meio... Nossa, foi mal, galera. Não dei spoiler, galera. Nada. Volta pra cá. Mas o mais legal pra mim é o Justin. Eu gostei demais, velho. Principalmente nas primeiras temporadas, velho. Eu achei... Ele não tinha os dentinhos da frente, não, né, velho? Igual um vampirinho, né? Mas voltando aqui, galera.
Mas levantou essas pessoas, esses adolescentes, velho, que os adultos às vezes ignoravam, não acreditavam neles, mas eles foram os que inconformaram com aquela situação. Eles falaram, velho, então pité de um portal aqui na cidade, tá saindo monstro pra tu quanto é lado, tem um Vecna, tem não sei o quê, tem um devorador de mentes, e vocês estão ignorando isso? E é isso, pra isso que Deus nos chamou nessa tarde. Pra gente levantar com pessoas que são inconformadas, não pessoas revoltadas. Tem a diferença de quem é inconformado pra quem é revoltado. O revoltado, ele quer quebrar tudo, ele quer saber de nada. O inconformado, não. O primeiro, ele fica inconformado com ele mesmo. Inconformado com esse coração que nós temos. Com esse coração que procede dos maus desígnios, que procede dos maus pensamentos, que procedem as atitudes que a gente não queria ter, mas tem por impulso. É inconformado com esse coração que está dentro de mim, dentro de você. Com o nosso interior. É inconformado com isso. Para depois a gente externar. Mas primeiro a gente tem que inconformar com nós. E eu coloquei aqui, olha, 2 personagens que eu me identifiquei muito quando eu vi sobre esses portais abertos. Primeiro é Sansão e depois Gideão. Eu vou contar a história bem resumida. Sansão, velho, ele foi aquele tipo de cara, vamos colocar nos dias de hoje, que é cara que, mano, cresceu dentro da igreja. Os pais já iam na igreja, mãe, pai, tudo na igreja, tudo bacaninha. E Sansão cresceu naquele meio, velho. E Sansão, ele tinha feito, os pais, ele fez um voto com Deus, em onde que ele não poderia cortar o cabelo, ele não poderia ter contato com nada impuro. E aí, Sansão começou a crescer e fala que que o Espírito Santo, que é uma pessoa, ele se apossava ali de Sansão. E Sansão, mano, ele tinha uma força descomunal, velho. Eu tava até pensando, pô, às vezes Sansão era bombadão e tal, né? Acho que não, velho. Porque não era por força dele. Imagina um cara raquítico, tipo assim, eu tô um pouquinho gordinho, mas uma pessoa mais magra. Imagina, e um cara forte demais, mano. Era Sansão, velho. E aí fala que Sansão, ele começou a dar brechas, a abrir brechas ali. Ele começou a ter contato com aquilo que era impuro. Na Bíblia fala que ele também não poderia namorar com ninguém que fosse fora do povo dele. E ele começou, velho. Começou uma mulher chamada Dalila lá, velho. Sei lá. Mulher esquisita. Aí, trocava ideia, mandava mensagem no WhatsApp, tá. E aí, tudo bem? Te vi hoje. Hã? E aí ele começou a interessar por ela, começou a envolver com ela, começou a mandar mensagem, direct e tal. Começou a namorar, oficializou o namoro. Pô, mas só ladeira abaixo. E aí Sansão, velho, ele era tão forte que o povo ali queria invadir a terra dele e tal. E Sansão derrotou os inimigos e Dalila ficou encabulada com aquilo. E ela, como ela também tinha uma brecha, um portal aberto no coração dela, ela deu acesso para os inimigos chegar até ela e falou, olha, pilha Sansão. Talvez ela até gostasse de Sansão mesmo. Talvez ela tinha um sentimento verdadeiro por parte de Dalila mesmo. Mas por ela ter essa brecha no coração e pelo nosso coração, pelo coração dela ser de mau desígnio, como é o nosso, e ela não tratou aquilo, ela se deixou levar por aquilo. Os caras falaram, olha, ô Dalila, faz tal, eu quero saber de onde procede, de onde vem a força de Sansão, velho. Tem condição, o cara é forte. Eu não vou nem falar isso, não. Vocês já conhecem. Você conhece Biotônico Fontoura? Não, nem entrar nesse assunto. Mas isso é coisa de velho. Né? Coisa meu. Não tô falando que eu sou velho, não. É meu avô e tal. Não tô falando que é eu, não. Mas era que dava força. Queria saber a fonte dele, da força de Sansão. E aí Dalila, ela se foi induzida por aquilo, ela foi seduzida por aquilo. Eles ofereceram coisas boas pra ela, o dinheiro e tal. E ela se deixou ser seduzida por isso. E às vezes a gente também, como Dalila, agora indo pro lado de Dalila, a gente também começa a ser seduzido por muita coisa. Em Provérbios vai falar pra gente não ser seduzido, eu não vou lembrar o texto agora, mas fala pra gente não andar com pessoas e nem... Acho que é Provérbios 1. Deixa eu só conferir, galera, rapidinho. Provérbios 1, sabe? Por favor. Provérbios 1. Aqui, ó, isso aqui, ó. No 1:10, fala assim, olha. Filho meu, se os pecadores, eles querem te seduzir, não aceita não consinta não.
Se disserem, vem conosco, vamos emboscar para derramar sangue, vamos ficar escondidos, ainda que sem motivo, vamos fazer alguma coisa com os inocentes, prejudicá-los, traremos-los vivos como um abismo e tal, acharemos toda sorte de bens preciosos, acharemos os despojos, dinheiro, a nossa... Aí fala aqui, ó, no 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das veredas dos seus pés. Então, ali, por ter essa brecha no coração não ser tratada, ela foi seduzida pelas propostas ali. E ela falou, olha, talvez tinha até um sentimento genuíno. Não tô falando que tinha, não. Tô falando que pode ter. Genuíno da parte dela com Sansão. Às vezes ela gostava de Sansão mesmo. Mas ela foi seduzida por isso, porque tinha uma brecha no coração dela. E ela não foi tratada. E ela começou a sondar com Sansão. Ó, Sansão, de onde vem sua força? Aí ele zoava, brincava. Minha força vem do meu videogame. Aí ela lá desligava o videogame dele, ficava forte ainda. Minha força, ela vem dos sucrilhos, velho. Se eu tomo sucrilhos, esquece, filho. Fico forte mesmo. Aí ela lá tirava os sucrilhos dele. Cara, ele deu uma risadinha. Eu acho que ele come sucrilhos, viu? E aí, até que ele falou, olha, o problema é que eu tenho um voto com Deus. Que eu não posso cortar meu cabelo. Se eu cortar meu cabelo, eu vou perder minha força. E aí foi o que aconteceu, que Dalila falou com os inimigos, se eles foram e cortaram as tranças de Sansão. E aí o mais interessante é que Sansão, quando os inimigos chegavam, porque ela fazia um teste, ele falava o que poderia ser, e ela falava com os inimigos, é isso aqui. Aí eles iam lá e atacavam naquilo que ele tinha falado que a fonte dele era a força ali. E aí aconteceu que ela falou, olha, o problema, a força dele, a fonte da força dele tá nas tranças. E aí eles vão cortar as tranças de Sansão, e Sansão fala que ele levanta, como das últimas vezes, mano. Ele levantou e falou assim, agora eu vou destruir esses caras. Só que ele não percebeu que o Espírito Santo de Deus tinha se afastado dele. Ou melhor, que ele tinha se afastado do Espírito Santo de Deus. E aí, ele teve seus olhos vazados, furou o olho dele, mano. Ficou cego. E aí ele foi levado, foi preso, foi zoado, a turma zoou ele. Vamos lá, Sansão, você não é o fortão? Tapa na nuca. Pum, bora. Mas o que eu tô falando pra você, o que eu quero falar pra você nessa tarde, cara, é que às vezes você, velho, cresceu dentro da igreja, como Sansão. Conhece a palavra de Deus. Conhece, velho. Você sabe o que é certo, o que é errado. Porque eu acredito que seus pais te ensinam isso. E às vezes seus pais vão na igreja, mas não te ensinam. Mas você tá na igreja, você tá escutando ali. Pô, não pode desagradar a Deus. Não tô falando como forma de mandamento que é pesado, não. Mas ali não, a gente vai escutando a palavra e a gente é instruído. Igual aqui na Connect. Juan, o dia, a galera aqui, né, sobe aqui, mano, pra te instruir, velho. Pra te instruir, te mostrar o melhor caminho. E aí a gente cresce nesse meio, tudo, pra quem cresceu na igreja, tudo é muito fácil, né? É pra igreja, pra liberar. Mas às vezes o seu coração ainda é mal. Porque você ainda não entregou seu coração pra Jesus, não deixou Jesus curar, tratar e fechar as brechas do seu coração. Não importa se você cresceu na igreja, mano. O seu coração é ruim. O meu coração é ruim. E também não importa se você não cresceu na igreja. O seu coração é ruim também. A Bíblia iguala a gente por igual. Todos pecaram, velho. Todos são ruins. Não há quem busque a Deus. Todos pecaram. E são carentes da glória de Deus. Então, se você cresceu na igreja ou não cresceu na igreja, mano, você é ruim, velho. Eu sou ruim. E quanto a gente entender isso, é melhor. Não adianta a gente ficar com a carinha assim. Nossa, mãe. Esse moço lá falou que eu sou ruim, né? Não, mas eu lavo, eu arrumo minha cama. Eu jogo videogame, mal que sua pé pra desligar, eu desligo. Não, mano, é ruim, velho. É ruim. Olha os pensamentos que você tem. Vamos analisar agora. Você não precisa falar os pensamentos que você tem, não. Nem eu vou falar os meus, não, tá? Mas olha os pensamentos que você tem, velho. Mano, é cada coisa que a gente pensa, velho, que você fala assim, meu Deus, como que eu penso num trem assim? Você nunca assustou com o seu tipo de pensamento, não? Teve um dia, eu tava em casa, velho. Comecei a viajar nos pensamentos, eu falei, nossa, que bichão, né? Quando eu parei pra analisar, eu falei, que eu tô pensando, velho? Tá maluco? Aí eu olhei, Deus, perdoa o pai, né? Mas é isso, olha os pensamentos nossos, velho.
Então eu quero te trazer a consciência, o tanto que você, o tanto que o ser humano é ruim, o tanto que o ser humano é mau. Olha o mundo hoje como que tá, velho. Tem alguma coisa normal? Dá pra gente continuar vivendo como se estivesse tudo bem? Como a Robin falou? Dá pra continuar vivendo assim? Sabendo que tem um mal. O Juan falou aqui, ó, existe um mal. E aí a gente vai... Ó, agora, o que eu tô falando pra vocês aqui, velho, vocês são indesculpáveis. Vocês têm consciência que tem um mal nesse mundo. Que o mundo jaz no maligno. E aí o que a gente vai fazer? Pô, você pode fazer o que você quiser, você pode ignorar. Tanto faz, não tem problema. Mas você vai ter vida sabendo de tudo isso? Então, Sansão cresceu na igreja, mano. Mas tinha uma brecha no coração dele que ele não deixou Deus tratar, não deixou Deus sondar. E ele não se preocupou com isso também. Porque uma coisa, se você abrir uma porta, mano, às vezes acontece um deslize, talvez por falta de prudência, talvez por falta de sabedoria, você abre uma brecha. Mas quando é assim, clama a Deus, Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda. E Deus ia intervir. Tanto é que no final da vida de Sansão, ele fez um grande feito. Ele confessou e Deus foi sobre ele de novo. E aí aquela força descomunal, sobre-humana que antes ele tinha, ele voltou a ter. E levou juízo ao povo que levou o povo dele cativo, preso. Segundo, o que eu quero mais falar aqui é sobre Gideão, mano. Porque eu acho que com Gideão aqui é um exemplo muito, muito interessante. E tá lá em Juízes capítulo 6, 12. Coloca pra mim, por favor, Juízes 6, 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Pode passar. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. Peraí. Volta. Ah, não, é porque tá no 11, pode ir. Então o anjo do Senhor lhe disse, respondeu-lhe: ah, Senhor, meu Deus, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isso? O que acontece? Eu vou resumir para vocês aqui. O povo ali de Israel, eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas. Então o povo fez uma estratégia, velho. Ó, eles vão ter que esconder algumas coisas aqui. E quando Deus aparece para Gideão, ele tá malhando o trigo. Porque ele malhava o trigo e ele escondia o trigo para que os midianitas não viessem, roubasse o trigo e o povo ficasse em mantimento. E o povo, com isso, o povo tava debilitado, velho. O povo tava, tipo assim, imagina o Tulinho ficar um dia sem comer. Já quase falece, né? Agora imagina uma semana. Já era, né? Papo de saudade, né, irmão? Então, tipo assim, o povo tava debilitado, velho, com aquilo. E Gideão, por mais que talvez sem entendimento, ele começou, cara, ele se conformou com aquilo. Romanos 12 fala pra gente não conformar com esse século, né, mas transformar. Tá vendo? Não é só inconformar e meter o louco, não. Mas transformar pela renovação da nossa mente. E aí Gideão, ele inconformado, ele começou, mesmo que do jeito dele, ele começou a dar um jeito. Falou: Deus, eu não tô conformado com isso aqui não, velho. Não, eu vou esconder isso aqui, o povo precisa de alimento, o povo precisa de comida. E aí Deus foi e visitou ele e falou: homem valente. E aí, Gideão, ele questiona a Deus, ele fala: Deus, olha, eu já ouvi falar das suas histórias, o tanto que o Senhor foi bom para com o povo de Israel, por que tá acontecendo isso? E Deus foi mostrando para ele: olha, é porque o povo se afastou de mim. O povo abriu as brechas e não deixou com que eu tivesse acesso a essas brechas para tratar. E aí, ficou por isso mesmo, o povo foi cada vez mais se afastando de mim. E aí, Deus falou: Gideão, mas já que você tá falando isso, vai nessa tua força e liberta o povo dos midianitas. Aí Gideão fala com ele: olha, Deus, não tem força em mim, eu não tenho capacidade para isso. E aí começa uma parte legal de Gideão, uma atitude legal e uma atitude humilde de Gideão. Porque ele falou: Deus, por mais que ele fosse jovem, novo, com futuro pela frente, ele falou: Deus, em mim não tem força. Eu não consigo libertar o povo. Eu não consigo. E aí, Deus falou: olha, eu tô com você, Gideão. E começou a conduzi-lo. E quando Deus começou a conduzir Gideão, Deus ele falou para Gideão: olha, agora, Gideão, você vai ter que fechar uma brecha. Você vai ter que fechar um portal que foi aberto. E sabe, Gideão, quem abriu não foi você. Foi seu pai. E aí, eu acho interessante isso porque às vezes a gente
cai no vitimismo, né? Ah, mas eu sou assim porque meu pai e minha mãe fizeram isso comigo. Ah, eu sou assim porque meu pai bate na minha mãe. Eu sou assim porque eu fui abusado. Eu sou assim porque minha mãe separou do meu pai, porque meus pais são separados. Sabe, velho? Tipo assim, eu compreendo. E eu sei o quão triste é. Eu sei. Cada um aqui tem uma história e tudo é muito triste, velho. Eu sei, não tô ignorando isso, não. Ah, eu sou um mimimi, não. Eu sei o tanto que sofre, velho. Eu sei disso. Eu sei o tanto que deve ser traumatizante você ser abusado. Sabe? Tipo assim, e não somente abuso físico, mas às vezes um abuso psicológico, uma pressão dentro de casa, apanha todo dia. Mano, deve ser difícil pra caramba, mesmo. Sabe? E essas brechas quem abriu não foi você, ué. Não foi você, então você não tem culpa. Mano, mas aconteceu. Tá sobre você. Você não tem culpa. Mas você tem responsabilidade para fechar essas brechas na sua vida. Para que lá no futuro não seja o seu filho. Lá no futuro não venha dar um problema ainda maior. Eu vi isso numa pregação, achei muito interessante. Porque, de verdade, cara, abala qualquer um mesmo. Hein? Pô, seu pai fez isso com você, sua mãe fez isso com você. Sua mãe te humilha, seu pai te humilha, seu pai te chama de burro, que você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. Pô, isso é traumatizante mesmo, você escutar isso do pai e da mãe. Mas você não tem culpa sobre isso, mas você tem responsabilidade de resolver isso. E o quanto antes. E aí quando Deus fala para Gideão, agora eu quero que você vá e destrua o poste ídolo, eu quero que você destrua um altar de adoração a um Deus que não é Deus, que não é o Deus verdadeiro, que não sou eu. Eu quero que você vá e destrua o Deus do seu pai. Mano, e Gideão, ele não questionou. Porque ele entendeu, ele falou, olha, se eu não fechar esse portal, eu vou dar acesso para muita coisa. Então, eu vou me tornar muito pior do que o meu pai. E o meu filho vai me tornar muito pior do que eu. Então, Deus, eu vou. E Gideão foi e destruiu aquele altar. Velho. Porque ele não se conformou. E não só isso, ele se transformou pela renovação da mente através da instrução, da palavra de Deus. E aí, ele deixou Deus conduzir a vida dele. Conduzir, ele não foi na força dele. Até então, quando ele estava vendo que não estava adiantando, ele estava esforçando, tudo bem, conseguiu um resultado ali, mas não era um resultado de fechar um portal. Mas, quando ele deixou Deus conduzi-lo, Deus deu todos os meios para ele poder fechar aquele portal, para ele poder destruir aquele altar de Baal. Tanto é que o povo ficou indignado e falou, olha, vamos, vai fazer. Olha o Gideão, o que ele tá fazendo aí? Ele falou com o pai dele, ele falou, olha, você impactou até a vida do pai dele. Até o pai dele foi impactado pela ação que ele teve, velho. O pai dele, por quê? Na verdade, o pai dele falou que você é doido, você destruiu o meu altar que eu custei construir, o meu Deus. O pai dele não virou e falou assim, ó, peraí, se esse Deus aí, que é Baal, existir mesmo, ele que lute por si mesmo, filho. Tu que lute, Baal. Você entende? Então trouxe um impacto pra família dele. Uma decisão que começou assim, pequeno. Ninguém tava vendo o Gideão malhando trigo, não, velho. Ninguém. Às vezes ele não contou pra ninguém. Mas Deus viu. Então, às vezes, não foi você que abriu os portais da sua vida. Talvez não foi você, mas a responsabilidade é sua e a responsabilidade é minha. De fechar ou de manter aberto, é uma escolha. A gente não tá te obrigando a nada aqui. É uma escolha. E para finalizar, uma vez eu tava correndo, eu tava escutando essa mensagem que eu citei aqui, e o Juan começou aqui falando da nossa vulnerabilidade, que nessa idade nós somos vulneráveis. Não questão de vulnerar, a gente não fala que vocês são vulneráveis, que vocês são fracos, não. Mas muitas coisas estão sendo construídas sobre vocês. Muitas coisas são lançadas sobre vocês. E aí a gente se torna vulnerável, é pela vulnerabilidade do nosso coração. Como uma pessoa também de 80 anos é vulnerável também, o coração dela, por causa do coração dela. É ruim, vocês entenderam isso aqui. E uma vez eu correndo, eu escutando uma mensagem, e aí quando eu esqueci o nome do pregador, mas ele falou isso, olha,
que o diabo ele tá batendo na porta, o Vecna tá batendo na porta mais frágil do nosso coração. Mano, eu comecei a correr, eu tava correndo, eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou frágil nessa área. E o Vecna tá descendo a porrada pra tentar entrar, vai quebrar a porta. Mas Deus falou assim, olha, da mesma forma que o diabo, ele bate nessa porta que você é frágil, eu também bato. E eu quero entrar nesse portal que tá aberto aí, que você tentou tampar de algum jeito, mais superficial, que não aguenta nada. Eu quero entrar aí. Eu quero te libertar, eu quero te purificar, eu quero te sarar. E eu lembro que eu tava correndo, eu comecei a chorar, eu falei, Deus, então entra, Deus, porque eu tenho medo do que tem dentro do meu coração. É muita coisa, então entra. Então entra, vão comigo. Porque no Salmo 23 fala que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, a gente não vai temer. E eu comecei a ver o meu coração, a maldade que tá no meu coração, as falhas que tem no meu coração, os portais que tinha no meu coração, e não era um. Eu comecei a desesperar, eu falei, Deus, olha que tanto de coisa aqui, velho. Olha que tanto de coisa. E Deus falou, mas a gente vai junto, fechando um por um. Eu vou estar com você. E essa noite, essa tarde, Deus te fala isso, olha, eu vou estar com você. Você precisa identificar os portais. E para você identificar, você tem que pedir a Deus para sondar o seu coração. No Salmo 139 fala disso. Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus caminhos. Vê se há em mim algum caminho mau ou bom, algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Deixa Deus sondar o seu coração, velho. Olha, eu não sei da sua história, mano. Não sei como você chegou aqui. Às vezes fica até genérico, né? Todo culto, às vezes a gente escuta isso. Eu não sei como você chegou aqui. Mano, de verdade, eu não sei como você chegou aqui, velho. Eu não sei como que é na sua casa. Eu não sei, velho. Se às vezes aqui é o seu refúgio. Porque você sabe quando você chega em casa, mano, é só confusão na sua família, velho. É pai batendo na mãe, mãe batendo no pai, mãe traindo pai, pai traindo mãe, pai abusando. Não sei, velho, a sua realidade, mano. Talvez aqui pra você, todo sábado pra você, velho, é um refúgio, é um momento de paz. Mas hoje pode ser diferente, velho. Hoje as coisas podem ser diferentes. Hoje, Deus vai com você em cada portal que foi aberto pelos seus pais ou por você mesmo, e Ele vai com você fechando. Todo monte será aplanado, todo caminho, todo vale será aterrado. Porque o Senhor vai adiante de você, velho. O Senhor vai adiante de você, fique sobre os pés. Vamos finalizar. Olha, deixa Deus sondar o seu coração, mano. Para de ignorar. Para de querer viver uma vida que você está ignorando esse portal gigantesco aberto no seu coração. E você se comporta como se estivesse tudo bem. Não está tudo bem. Hoje você pode entregar isso para Deus. Talvez você procurou tantas pessoas. Talvez você tentou procurar tantas amizades. O que só Deus pode te dar. Talvez você vá em tantos lugares. Talvez você vá em tantas... tem tantos acessos. Hoje a acessibilidade tá muito fácil. Mas a sua vida continua uma eterna mesmice, um eterno ciclo, que nada passa. E aí, velho, hoje você tá assim, amanhã você tá enchendo a cara de cerveja, de cachaça, pra tentar esquecer seu problema. Depois de amanhã, invernado na droga, pra tentar fugir dessa realidade. Olha que vida miserável. Olha que vida miserável. Não é isso que Deus tem pra mim, nem é isso que Deus tem pra você, velho. Não é isso. Deus tem caminhos de vida para nós, pensamentos de paz para nos dar o fim que desejamos. Mas é preciso você abrir o seu coração, mostrar para Deus os portais. E se às vezes você não identificou nenhum portal, mano, fala com Deus, Deus, eu não tô vendo nada de errado na minha vida não. Eu acho que eu sou bonzinho, mas me mostra. Eu quero saber qual que é o meu problema, qual que é o portal que está aberto, onde eu estou dando acesso, para quem que eu estou dando acesso. Se eu estou dando acesso para o Senhor, Deus, ou pelo diabo, para o diabo, agir na minha vida, agir na minha mente. Olha, e depois, e tudo é um processo, meu amigo, tudo é um processo. Por isso que no Provérbios 23, fala assim, olha, dá-me, filho meu, o teu coração. Dá o seu coração pra Deus, velho. Mano, pra que ser teimoso? Pra que eu ser teimoso? Entrega pra Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E quem vai fazer é Ele.
Para de tentar carregar o seu coração. Esse peso é pesado. A maldade do nosso coração, mano, é assustadora. Nós somos pessoas ruins, velho, de natureza. Mas Deus quer transformar através da palavra dele, através da renovação da nossa mente, para que a gente possa fechar os portais. E ele vai estar com a gente todos os dias da nossa vida, no dia bom e no dia mal. Não tô falando que você não vai ter dia mal não, agora mil maravilhas, tudo vai dar certo na sua vida, só nota 10, só 10 na escola. Não, velho. Vai ter momentos difíceis mesmo, velho. Vai ser, mano, vai ter momentos que você vai estar assustado, com medo. Deus, eu tô com medo. Mas Deus vai estar ali com você, velho. Da mesma forma como ele falou comigo, olha, eu vou com você, você tá com medo, eu vou com você. Ele vai com você fechando esses portais, que às vezes não foi culpa sua, mas hoje se torna responsabilidade sua de resolver, de fechar. Para que o mal não venha ter acesso à sua vida. E no Salmo 51 fala, olha Deus, cria em mim um coração puro. Se o nosso coração é mau, se o nosso coração é terrivelmente corrupto, tem como a gente ter um coração puro? Tem como? E é através de Deus. Deus vai formar esse coração em nós. Deus vai formar. Para aí sim, em Isaías 58:12, mano. Para isso você foi chamado. Isaías 58:12. Para isso nós somos chamados, velho. Olha aqui, olha. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e será chamado de reparador de brecha. É para isso que Deus está te levantando, para você reparar as brechas do seu coração, para você reparar as brechas do coração dos seus pais, do coração dos seus amigos, do coração da sua geração. É para isso, olha, reparador de brecha, de veredas, para que o país se torne habitável, para que o seu coração tenha paz, vida e vida em abundância, e não é dinheiro, vida em abundância, vida plena. É isso. É para isso. Deus te chama para ser um reparador de brecha. Mas primeiro, do seu coração, com Jesus te conduzindo, com Jesus te guiando. E depois de uma geração, depois dos seus pais, mano. Quantos adolescentes aqui... Olha, o Juan, por exemplo, quando ele me chamou pra ir pra igreja, velho, ninguém da família do Juan ia não, mano. Ninguém da família do Juan ia não. Hoje a irmã dele faz parte da Connect, ajuda. A mãe dele frequenta. Olha aí. Olha aí, se não tem como, o maior exemplo pra nós aqui, ó, pra vocês aqui, ó. Tem como, velho. Talvez você olhe pro sua família e fale, não tem jeito não, mano. Ih, você é doido, meu pai só chega todo dentro de casa, bate minha mãe. Mano, tem como. Mas primeiro deixa Deus fechar o seu portal, fechar as brechas do seu coração. Queria te chamar aqui à frente, você que precisa de uma oração, pra gente estar orando, velho. Talvez essa tarde é um momento que você possa decidir mesmo, deixar Deus fechar as brechas que tá no seu coração, velho. Pra você ter uma vida plena, mano.